Perdi o papel? Sim. O papel aqui que tinha escrito. Está aqui dentro. Boa noite, Rodrigo Maia. Foi o primeiro que entrou. Minha esposa quer ser a primeira, nunca consegue. Não, eu às vezes consigo, mas é porque eu ponho boa noite a todos, ponho mãozinha, coraçãozinho, mãozinha e demora mais. Rodrigo Maia é mais João pragmático. também. Não, João não, João perdeu. Né? Não, João coloca boa noite e entra primeiro. Não, vamos embora. Bom, não sei quantos estão assistindo aí. Por enquanto, 2 pessoas. Nada fiz. Horário. É. Bom, vocês repararam que eu não sempre não vou fazer isso, porque senão isso vai dar muito trabalho, eu acho. Mas assim, eu sempre está querendo botar alguma coisa antes de começar. Ontem eu fiz, não foi ontem, sei lá, fiz um negócio. Demorou 1 hora, não foi? Não me lembro mais o que foi. Então hoje também, com mais negócio do feminismo e tal, e que a gente vai falar muito sobre isso. Hoje estou programado para falar 2 tópicos, né? Aí eu coloquei uma coisa antes para dar assim, uma ideia como o Meixo Sama pensa a respeito. Né? Alguns toques só, porque eu não vou abordar tudo, senão não dá tempo. Eu quero dar o... Mas sobre o tema? Sobre o tema, no fundo. Sobre o feminismo. Bom, então vou começar. Um comentário a respeito do corpo humano. Hein? Porque já que a gente vai tratar de feminismo, né? Vamos começar pelo corpo humano. É no que se refere a sexo e gênero. Tá? Sexo e gênero. Onde estes termos muitas vezes são tidos como sinônimos. Ou então são confundidos no seu emprego. Tá? Sexo se refere às categorias inatas do ponto de vista biológico. Quer dizer, macho. Indivíduo de uma espécie que produz o gameta, que é a célula reprodutiva menor e geralmente móvel. O espermatozoide nos animais ou o anterozoide nas plantas. Né? Agora, a fêmea é o oposto do macho em biologia. É um termo criado para fins científicos e é por isso que somos convidados a nos rotular sobre registros médicos. Tudo bem? Agora, gênero se refere às categorias que mudam no espaço e no tempo. Do ponto de vista psicológico, sociológico, cultural. Então você tem masculino e feminino. Foi criado como uma forma de identificar como a sociedade quer que alguém de um determinado sexo se comporte. Já é diferente. Uma coisa, sexo. Sexo, macho, fêmea. Gênero, masculino e feminino. Então você tem um sexo, você quer ver como é que esse sexo se comporta. Já é outra coisa. Então por isso que não é biológico. É psicológico, sociológico, cultural, entendeu? Bom, então o gênero foi criado como uma forma de identificar como a sociedade quer que alguém de um determinado sexo se comporte. Tudo bem?
Por exemplo, o conceito de que rosa é para meninas, azul é para meninos. Não é nada mais do que uma construção social que nos foi instruída a acreditar. Por que rosa é para menina? O masculino desenvolve mais a razão, a sabedoria. Já o feminino, o sentimento, o amor, bem como uma percepção extrasensorial mais forte. Tudo bem? Então, as coisas assim, como pessoas, animais, objetos, comidas, tem nome, não tem? Esses nomes são chamados de substantivos e aparecem em gêneros diferentes, masculino e feminino. Conforme o gênero de cada coisa, usamos os artigos o, para masculino e a, uma para feminino. É como se estivesse definindo o sexo de tudo. A palavra boneco, é acompanhada de o ou Exemplo, o boneco do meu irmão caiu e quebrou. Um boneco de ouro é muito caro. O mesmo acontece com as palavras do gênero feminino. Exemplo, a boneca é conhecida no mundo todo. E uma boneca ganhou o concurso de redação. Entendeu? Bom, ao interlocutor fez uma pergunta à menstruação. Eu acredito que mais mulheres permanecem solteiras do que homens. Existe alguma razão social ou física para isso? Menstruação, é claro que existe uma razão. Eu acredito que a maior razão são as emoções e sentimentos. As mulheres têm emoções e sentimentos mais fortes do que os homens. Então, elas escolhem uma pessoa que combine com elas emocionalmente. Elas são, portanto, mais exigentes. Mas homens gostam de ter um relacionamento mais físico. Aí ele dá uma grande risada, né? Foi o que aconteceu, fazendo. Aí o interlocutor falou, né? Disse assim, ó, eu tive relações com a mulher desde o ano passado, desde que fui ajudado pelo Jorei e aprendi os ensinamentos, estou preocupado com as consequências de minhas ações. Além disso, sinto remorso por minha esposa e filho. Eu quero cortar o relacionamento com essa mulher, mas ela não vai me deixar. Né? Então, foi um ambiente assim, de muito riso, de coisas, né? Ele fala, né, que isso não é motivo de riso, mas existem muitos problemas como este na sociedade. É melhor você não forçar a separação com essa mulher, mas expressar seu verdadeiro sentimento a Deus, pedir a ajuda de Deus e se entregar. Deus cuidará bem disso, mas o resultado não virá imediatamente. Hein? Deve demorar cerca de 3 a 5 anos. O cara ficou apavorado. Né? Bom, para dar uma ideia assim, mais assim, um terreno mais já começando a ficar mais confuso, olha só. A fundadora da igreja, isso estamos falando, a fundadora da igreja, o Boto, é chamada, a fundadora é chamada de espírito de Izu, ou seja, é a parte vertical. Sendo assim, ela representa a parte do Pai. E o segundo líder, chamado Unisaburo Deguti, é o representante do espírito de mãe. Como pode observar neste caso, a mulher tem espírito de homem, quer dizer, é uma mulher masculina. Tá? Se quisesse falar através do sexo, seria uma fêmea masculina. E o homem tem espírito de mulher, quer dizer, é um homem feminino, quer dizer, um macho feminino. O que prova que o sexo do espírito nem sempre é o mesmo que o sexo da matéria. Por exemplo, se você pensar numa esposa que sustenta a família, o homem ficou, por exemplo, teve um AVC, ficou inválido e tal, então quem está sustentando a família é a mulher, é a esposa. O que acontece? Quem é o masculino da casa? É a fêmea, é a esposa, entendeu? Como tudo tem matéria e espírito, então o sexo material continuaria a ser macho e fêmea, né? Materialmente. Agora, enquanto sexo espiritual
seria de macho feminino e de fêmea masculino. Tá? Em outras palavras, em termos de sexo material, este não se confunde com gênero. Já o sexo espiritual considera o gênero. Tá? Benjamin, a formação do homem, no seu ensinamento, diz o seguinte: ó, o aparecimento do chamado de ser humano começa, nem é preciso dizê-lo, com a concepção sobre o ponto de vista material. Um espermatozoide masculino penetra no óvulo feminino e o fecunda. Então, sobre o ponto de vista espiritual, é uma partícula de Deus que se instala no óvulo. É a alma do ser humano, o espírito primordial. Então, entendeu? Até aí é tudo biológico. Agora, as consequências disso, das outras reencarnações, aí como é que está nessa questão espiritual deste ser que está nascendo, ou que vai nascer? O que vai gerar a partir daí? É um monte de confusão. Nossa Senhora. Já pensou? Sei lá. Uma mulher e um homem apaixonados. Tudo bem, não está? Só que não deram tempo para para esse desenrolar dessa paixão. Não teve tempo. Morreram por alguma razão qualquer e não tiveram esse tempo. Aí eles voltam. Só que não volta masculino, não volta feminino. E aí, me explica o que vai acontecer. Explicou? Já tentou explicar? Entendeu? Que questão? Um volta masculino. E o outro volta feminino. Aliás, eu falei errado. Ah, pois é. Todos dois voltam, sei lá. É, do mesmo sexo. Do mesmo sexo. Falando errado. Foi bom que você perguntar. Não, porque eu não estava vendo. Não vendo. Mas olha só a confusão. Daqui a pouco tem uma relação sexual, o cara não está entendendo o que está acontecendo. Entendeu? Bom, vamos devagar que tem muita coisa assim. Bom, começou em 8 de setembro de 1951. Ele falou assim, ó, nestes dias atrás, uma certa escritora veio até aqui e durante a nossa conversa acabou saindo o assunto sobre a teoria de igualdade de direito entre o homem e a mulher. Eu já havia escrito sobre a teoria. Qual? A combinação dos direitos do homem com a mulher. Que o melhor é o homem representar 55% e a mulher 45%. Mas se houver uma diferença de 5%, já está bom. E, logicamente, ela me atacou muito. Só que se a mulher ficar acima do homem, as coisas não dão certo. Porque aí já está em questão uma outra coisa. É quando Deus formulou a questão do sexo, né? Vamos dizer, na normalidade, vamos chamar assim, né? ou na pretensão do plano divino, né? As coisas deveriam ser assim, sexo e gênero coincidindo, tá certo? Então, se a pessoa é o homem, então o gênero dele seria masculino, não teria dúvida. E a mulher seria, né, o feminino, sem problema. Então, vamos dizer, nesse plano disposto, em qualquer que seja a reencarnação, isso aqui é importante, porque uma pessoa pode vir no sexo masculino, né? O homem no sexo, no gênero masculino. E na outra encarnação ele pode vir ao contrário. Então, essa posição, isso aí, representa que é como se fosse assim, nessa encarnação, se você for masculino, você tem um pouco mais de, eu não sei qual seria a palavra, de exercer uma forma, vou chamar de 55%, que eu acho que é melhor. Quer dizer dominação, acho que não é bem essa palavra, entendeu? Porque é uma responsabilidade, não sei como, acho que é mais próprio para isso. Então estaria tudo certo. Agora, houve uma bagunça por outra razão. Eu até estou com vontade, não, já falei que eu vou fazer, eu falei para mim mesmo, eu não falei para vocês, eu vou fazer
um inscrito por que aconteceu essa bagunça toda. Já está na minha meta, só que eu com essa porcaria desse Bolsonaro, eu fiquei botando essas coisas todas, então aí eu resolvi fazer primeiro, dar uma aulinha para o Bolsonaro. Então aguardem aí que vai sair uma aulinha para o Bolsonaro, tá? Vou ver qual é o melhor dia, que amanhã eu já vou fazer um monte de postagem, aí eu não sei quando a minha voz. Mas aí outro dia eu preparo, eu dou. Já está na cabeça, já está escrito, aliás. Está nesses papéis aqui, pra você ter uma ideia, tudo rabiscado assim. Está tudo rabiscado. Está aqui. Bom, logicamente ela me atacou muito, só que a mulher fica acima do homem, as coisas não dão certo. Para entender melhor esta parte de acima e abaixo, basta pensar na figura fundamental da partícula primordial do ser humano. Né? O que representa o espermatozoide e um óvulo? Esta partícula primordial é a semente que vem do homem e que se aloja na barriga da mulher. A partir daí a mulher começa a cultivá-la. Assim a parte fundamental é o homem. Se compreender bem esta parte, já está bom. Além dele, né? Você vê só qual é a função disso aí, olha só. Além de determinar o sexo, pelo espermatozoide que vai determinar o sexo. E vê só, o homem pode gerar muitos filhos num ano. A mulher só pode gerar um. Entendeu como é que é? São coisas diferentes, cara. Só não foi infiel, né? São coisas, não, é assim, no sentido pelo quadro da gravidez, 9 meses. Então, quer dizer, é uma coisa que já biologicamente está dizendo qual é o quadro que Deus quer com ele. A bagunça eu explico outro depois, agora não vou explicar isso não. Bom, aí um interlocutor fez a pergunta, falou para mim, recentemente muitas mulheres começaram a trabalhar fora de casa. Por favor, diga-nos qual é o papel correto para as mulheres. Olha só, isso aí faz mais de 60, 70 anos atrás, entendeu? É meio samba. É bom para uma mulher conseguir um emprego e trabalhar na sociedade. Também é bom para uma mulher ficar em casa e cuidar da casa e dos filhos. Se uma mulher tem filhos, sua missão mais importante é educá-los bem para que eles possam cumprir suas missões. Ah, mas não sei o quê. Peraí, porra, não faz confusão, cara. Você não teve filhos? Você tem uma responsabilidade com ele. Qual é a responsabilidade? Esses filhos eles vão ter suas missões, você tem que ajudar eles. Não, mas eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Porra, cara, como é que vai explicar esse negócio? Essa confusão daqui a pouco vai bater em feminismo, não sei o quê. Calma lá, cara. Não, é o próprio de não se ter a finalidade das coisas, não se reconhecer qual é a missão das coisas, querer mudar as relações, as missões das coisas. Isso é contra o plano divino. Você vai dizer, mas não sei o quê, que isso aí é dominação masculina. Puta que pariu, eu não aguento esse negócio, cara. Entendeu? Porra, tu não é uma existência criada, cara. Fica na tua, porra. Não tá vendo como é que funcionam as coisas? O espermatozoide não dá o quadro, não pode fazer vários filhos. É diferente, porra. Aprende isso aí que é diferente, acabou. Então, se a mulher fica com os filhos, não sei o quê, aí não, é o homem que tem que ficar com os filhos. Puta merda, o homem tem seio para dar para... Entendeu como é que é? Começa a alterar tudo. Eu não quero ficar falando disso não, porque me enche o saco. Bom, Nem começa. Até agora a sociedade não apoiou os direitos das mulheres. O recém-advento do movimento das mulheres é corrigir essa injustiça, o que é bom. Claro que é bom. É necessário que as mulheres entrem na sociedade e trabalhem. Mas não se deve esperar que todas as mulheres façam isso. É outra coisa também. Agora, você não esperar que todos os homens façam isso, pô, isso é meio... Tá entendendo como é que é? Já começou a missão do homem é ser provedor, pô. Se ele não aguenta por alguma razão qualquer que a sociedade quer explorar os dois, esse é outro problema. A gente tem que enfrentar os problemas, não é? Tem que tentar reconhecer qual é a missão das coisas, cara. Isso que é o problema. Bom, extremos
extremos não são bons. Quando a era de Miroco, quer dizer, lá na era do dia, lá na frente, não é logo nos inícios, não, chegar, os papéis de homens e mulheres serão bem equilibrados. Equilibrados não quer dizer que sejam iguais, mas equilibrados. Tanto no mundo ocidental como no mundo oriental. No mundo oriental foi muito mais atrasado em relação ao mundo ocidental. Lembra como é que é lá, né? Aquela, que tem uma coisa que também não se pode perder. Aquele respeito familiar, aquilo é importante, mas o exagero da mulher ficar dependente, com sogra, com não sei o quê, também aquilo é, entendeu como é? É equilíbrio. Aí o interlocutor fez a pergunta assim: quanta educação as mulheres devem receber? Bom, nota-se, né, que nessa época, no Japão, presumia-se que as mulheres não precisavam de muita educação, exceto em preparação para o casamento. A menção: é melhor que as mulheres recebam o máximo de educação possível. É bom ter uma educação em uma universidade. Quando o nível educacional de uma pessoa é baixo, a capacidade de entender ideias também pode ser inferior. Por isso, quando eu falo assim, vocês podem, às vezes, algumas pessoas achar: ah, você isso e aquilo. O Lula nunca poderia ter sido presidente do Brasil. Entendeu? Aí você vai dizer: mas como é que você está falando isso? Tá bom, estou falando segundo Meixão, está entendendo? Ah, mas Meixão, mas sinto muito, ele para mim é meu seguidor, meu Messias, não é para você? Então siga outra coisa, acho que ele pode ser. Aí ele ocasionou esse endividamento todo, um criminoso desgraçado, e você ainda continua achando. Concordo que a maioria das mulheres deveria ir a uma universidade para ser educada. Ambas as mentes masculinas e femininas, ambas as mentes masculinas e femininas devem ser intelectualmente desenvolvidas. Ele fala mais adiante o seguinte: as formas e os espíritos são diversos. E pode acontecer de uma pessoa que era homem na encarnação anterior tornar-se mulher e vice-versa. Há várias razões espirituais para isso. A pessoa tem que se educar também no outro sexo, né? Para você ganhar as emoções, se você é masculino, ou então ganhar mais razão, mais sabedoria. É isso, pô. Você tem que se equilibrando. Você vai ganhando as duas coisas. Aqui é para vir fazer uma aprendizagem, é uma escola isso. Então, o espírito que na encarnação anterior, por exemplo, teve rosto feio, ele nasce bonito. Ou seja, ele já deu uma melhorada, né? Deu lá uma aperfeiçoada, né? Bom, agora, se agir à vontade de nascer bonito, tendo esta convicção no mundo espiritual, isso vai se tornando real no mundo espiritual. Suponhamos que uma moça bonita fez os homens sofrerem, fazendo de vários homens, manipulando-os a seu bel prazer, ou sendo amadas por eles. Ou seja, fez mau uso da beleza. Neste caso, pode, o quê? Na próxima encarnação, nascer feia, pô. Entendeu? Cometendo o mal, resulta na situação inversa. No caso do homossexualismo, há impedimento de tal desenvolvimento, pois pode se tratar de casos de pessoas que nascem masculino ou feminino, tendo anteriormente reencarnado várias vezes, feminino ou masculino. Assim se sente aprisionado por se sentir homem, ou mulher ou homem, um sexo masculino ou feminino, entendeu? Uhum. Começa a dar problema no gênero. É claro que no sexo também. Aí começa a ver um monte de coisa. Vou exagerar aqui, mas eu já estou preparando uma outra aula que eu vou falar sobre isso. Você já pensou o Schwarzenegger, não é aquele, Arnold Schwarzenegger. esse aí?
Aí você, suponhamos que ele colocasse uma calcinha e um sutiã, tá certo? Aí dissesse para você, você está vendo essa lindeza que eu sou, né? Essa mulher maravilhosa? E você fica olhando, o que que você vai fazer? Se você contrariar ele muito, porque ele é muito forte, né? Aí você vai dizer o quê? Como é que você se vira nessa situação? Ou seja, isso o Groucho Marx já falou isso. Você acredita no que você está dizendo ou nos meus olhos? Tá certo? Uhum. Então, você vê que a maioria das pessoas pode botar a roupa, fazer aquela voz grossa, tá certo? Querendo passar por feminino. Isso é uma desgraça, cara. Isso é uma falsidade. Bom, então, gênero espiritual e gênero físico, vamos falar assim. O interlocutor fala assim: por favor, explique como uma pessoa pode nascer fisicamente feminino, mas ter um espírito masculino e vice-versa. Na mexicana. É bom experimentar o nascimento nos diferentes sexos. Nascimento nos diferentes sexos. Nascimento. Às vezes temos um homem cuja natureza é como a de uma mulher. Sua vida anterior deve ter sido feminina. Ao reencarnar como sexo diferente, muitas vezes ambas as partes do caráter se misturam e se equilibram. Isso é bom. Minha vida, olha só, minha vida, não mexe o samba, ele falando, era como uma mulher. Eu tenho a natureza de uma menina. O espírito original de Gautama Buda era feminino. Por quê? A gente sabe que era uma das irmãs de Zunomeka no Kami, era uma das irmãs, certo? Aí o reverendo Agik até comenta, eu estava lá no momento e ele nos mostrou seu braço que era sem pelos, como um sinal dessa vida anterior. O Emílio Sama comenta, mas além das enfermidades, há muitas outras formas de purificação. Hoje em dia, esse é o caminho percorrido pela maioria das pessoas. Os hospitais e sanatórios estão sempre abarrotados e com falta de leitos. A gente está com preocupação aqui de falta de leito, com a enfermidade. Ele está falando, inclusive colocou, né, sanatório e tal, é uma forma de purificação, é um caminho percorrido pela maioria das pessoas. Pouca gente vem assim porque tem uma dúvida existencial, tem um vazio, não, sofrimento mesmo. Esse problema se agravará cada vez mais, porque a tendência é aumentar cada vez mais o número de doentes. O cara pensa, sim, tudo bem, está pensando numa pandemia. Não, não. Inclusive mentais e de homossexuais. Doentes mentais. E de homossexuais. Por isso o mundo está tão estranho, conturbado e doente. Você vê que ele chega a ter o problema de encosto, né? Como os de pássaro, né? Às vezes tem a questão de incesto, pô. Olha, é tão complicado. Que eu falei isso, quer dizer, o homem que quer passar para uma mulher e pô, cara, é um troço ridículo. Quer dizer, entra num ridículo danado. Todo barbado, a pessoa querer passar para a mulher, botar uma roupa feminina. Não dá certo isso, cara. Então já viu essas mulheres que é para mostrar Não, sapatão? tem gente que vai até as últimas consequências, né? E toma hormônio para não, Sim. para não ter o pelo, né? Vai ter problema de aí já, saúde. Aí já começa a exagerar. Se não vai, tem gente que recorre até a cirurgia, né? De troca de sexo. Começa a ter outros problemas, né? Bom, e interlocutor fez uma pergunta. Então, qual é a razão espiritual para a homossexualidade? Isso viola as leis divinas? Versão. A homossexualidade é causada quando um indivíduo é um espírito masculino e o outro é um espírito feminino. Mas as duas pessoas são do mesmo sexo, com um tendo características masculinas e o outro tendo características femininas. Esse relacionamento é kármico. Opa, jogou lá para outras vidas.
Em uma vida passada, eles se amaram profundamente como homem e mulher, mas morrem sem serem capazes de se casar. É o que eu estava falando no início. Então o homem pode ter reencarnado com uma mulher e a mulher também reencarnou com mulher. E eles se reencontraram e se apaixonaram, porque ambos têm uma profunda impressão espiritual da vida passada. Esse relacionamento é kármico e é o predestino deles. Então não podemos mudar isto. Eles têm esse relacionamento como parte de seu crescimento espiritual. Masculino e feminino são Yang e Yin. No caso da homossexualidade, Yin-Yin ou Yang-Yang se juntam fisicamente. E, finalmente, vamos falar sobre o gênero e o karma, né? Já que o programa está indo por aí. O intelectual faz uma pergunta. Quando o homem não gosta das mulheres, isso significa que ele era uma mulher em uma vida passada? Isso, sim, acontece com bastante frequência. Ah, tá. Eu já conheci tantas pessoas assim, é um quadro que tem tanta gente, nossa senhora. E olha, fica tão grotesco. Se eu fosse numerar os casos, eu vou numerar assim por alto para você. Não, quando o homem não gosta das mulheres, significa que ele foi uma mulher na vida passada. É isso que eu estou tentando fechar a cabeça. Pode ter sido, ou ele pode ter sido maltratado por mulheres na vida passada. Ah, sim. Olha, quanta... por isso que o meu problema é o seguinte, eu falo geral. Porque quando uma pessoa começa a falar não, tem um caso, não sei o quê, vamos com calma. O que pode ser? Vamos conversar. Vamos ter que investigar muita coisa e pode ser que mesmo na investigação não se consiga muitos dados. Aí tem que se aguardar mais. Tem que aguardar tempo certo mesmo, né? E para terminar, o reverendo Agir até falou o seguinte: essa questão refere-se a uma situação em que uma mulher pode morrer desejando renascer como homem, porque foi negligenciada ou desrespeitada como uma mulher. Ela pode... Não tem mulher que fala assim, na próxima reencarnação eu vou vir como homem. Né? Às vezes fala para desabafar qualquer coisa. Desabafar, mas tá já bem puta da vida. Né? Não, mas já... Ela pode renascer como homem que não gosta das mulheres. Mesmo não respeitou as mulheres. O ponto é que seu karma pode determinar se você nascerá como um homem ou uma mulher. Não tenho certeza se é Deus ou o indivíduo que escolhe nosso sexo. É o reverendo Agico falando. Mas provavelmente ambos, Deus e o homem. O ponto mais importante é que sobre o plano de Deus nascemos homens e mulheres em várias raças e situações como parte do desenvolvimento na nossa alma. Acho que tem uma ideiazinha para fazer assim um introito mais, para poder se entrar no feminismo, né? Para ficar vendo os movimentos que vão ocorrer, vendo quando estiver saindo da sua missão, a gente começar a perceber isso, entendeu? Não é tudo bater palma, não. Isso aqui o pessoal gosta, porque adora assim. Não, sou muito avançado. Avançado não é avançado porra nenhuma. É um cara que não tem critério nenhum, entendeu? Que não tem conhecimento de nada. Minha esposa está fazendo assim. Não vai desligar para... Vamos desligar. Apagão aí, ó. Imediato, hein, cara? Que essa foi a introdução, né? Uma introduçãozinha, né?